Bom dia, o meu nome é Wanda Brotas Gonçalves e estou aqui em resposta ao desafio do Plano Nacional de Leitura para falar sobre este meu livro, Histórias para Meninos Não Quero, que é aconselhado para o primeiro ciclo para o segundo ano. Este livro é constituído por 3 histórias de complexidades diferentes, mas que têm uma estrutura semelhante, uma estrutura em ciclos. Eu devo dizer que me inspirei para estas histórias, inspirei muito nas histórias tradicionais portuguesas, em que desde o primeiro parágrafo a ação e o personagem é logo desencadeado. E isso leva a que o interesse do leitor é logo agarrado e também há logo uma identificação com o personagem principal. A primeira história é a história da Princesa do Garfo. É uma história sobre a invenção do garfo, que também leva as crianças a pensar como é que aparecem os objetos, como aparecem as coisas à nossa volta. Tem uma estrutura de base de pensamento científico. Eu sou bióloga, portanto sou cientista, e trouxe esse pensamento científico também muito disfarçado para esta história. Portanto, é a história de uma princesa que, numa altura em que o garfo não tinha sido inventado, e que não gosta de comer e de ficar com as mãos todas sujas, e face a este problema, observando e por tentativa e erro, ela vai inventar um garfo com a ajuda do ferreiro do palácio. Aparecem os vários outros personagens característicos dos contos de princesas e de reis e rainhas, todos eles com uma personalidade, ou os que aparecem com uma personalidade bem definida, e a história desenvolve-se até que, de facto, o garfo é inventado. A história seguinte, que dá o título ao livro, é a história do menino Não Quero, que é a história do menino que diz que, enfim, da fase do não quero, diz não quero a tudo, que é uma fase anterior à fase obviamente, do segundo ano, portanto, em que as crianças terão 7, 8 anos, mas fala sobre a linguagem, sobre a utilização da linguagem na comunicação. É uma história mais simples do que as outras, em que os ciclos são repetidos praticamente com as mesmas perguntas, mas em que o personagem vai variando em relação às respostas que dá. Portanto, primeiro diz sempre que não quer, depois diz que quero, depois diz que não quero, etc. E vai percebendo como a linguagem é importante e que não basta uma palavra para resolver os problemas. Também há aqui a terceira história, a história do mágico distraído. É uma história mais complexa, mas também fala que também o problema também é sobre a linguagem. É uma história que mistura muito a fantasia e a realidade. O personagem principal, portanto o rapazinho, quer falar com os brinquedos e quer falar com os animais, correspondendo à fase em que as crianças misturam muito a realidade com a imaginação. E nessa história aparecem também há toda a ação que se desenvolve entre os dois personagens principais, o rapazinho e a menina. Há aqui uma ligeira pré-sugestão da atração entre os dois personagens, que é até expressa por uma frase que o rapazinho diz, que é: as pessoas pequeninas, sabes que as pessoas pequeninas também se apaixonam. Aparecem vários personagens, como o coelhinho branco, o lobo, o dragão, porque também nesta fase dos 7 anos os miúdos estão fascinados pelos dinossauros, e nós sabemos bem que a relação entre os dinossauros e o dragão é uma relação real, dado que foi a partir dos fósseis de dinossauros que civilizações como na China inventaram o dragão. E depois também tem frases como a menina a dizer que não sabe nadar ou só sabe nadar na piscina às quintas-feiras. Tem a realidade também do pai e da mãe, uma realidade muito, digamos, como a realidade familiar das crianças, e depois esta mistura com o mágico distraído que diz as palavras erradas, e também como é que o rapazinho vai resolver o problema. Portanto, é sempre, em todas estas histórias há, digamos, os personagens que são confrontados com o problema e que como é que vão resolver esse problema através das suas ações, e obviamente entre o princípio e o fim da história há uma evolução dos personagens. Nesta última história ainda há
a cena de que a menina está fechada na floresta, ou a menina acha que está fechada na floresta porque o irmão a fechou à chave, e esse pormenor pode ser aproveitado e será considerado diferente num contexto urbano e num contexto menos urbano, sobre a percepção que as crianças têm sobre o que é uma floresta e se está fechada ou não está fechada. Devo dizer que também há outro pormenor sobre as flores que mudam de cor de rosa para azul, e isso é uma realidade. Há de facto uma espécie que muda de cor, as pétalas mudam de cor de cor de rosa para azul sobre a ação do calor, e portanto eu trago também uma parte da minha experiência de biologia para estas histórias. As histórias são são muito ilustradas, em cada página há uma ilustração, o que é adequado a esta idade, aos 7, 8 anos.